Mas é o seguinte, presta atenção. Ó, veja bem aqui, ó. Cai muito. Na FCC, aqui, ó, você vai ter muita a diferença entre sujeito versus objeto direto. Queridos, a gente sabe que a diferença entre sujeito e objeto direto, ela é gigante, né, Caroline? Obrigado, meu bem, tamo junto. A gente sabe que a diferença entre sujeito e objeto direto é uma diferença gigante, é uma diferença até bem grande. Mas muitas vezes a prova ainda consegue confundir a gente com essa diferença. Por exemplo, olha só. Se eu falasse assim para você, vou dar alguns exemplos aqui. Olha, veja. Organizaram algumas manifestações. Letra feia, né? Algumas manifestações. Organizaram algumas manifestações. Noticiaram algumas manifestações. Fizemos algumas manifestações. Vi algumas manifestações e ocorreram algumas manifestações. Primeiramente, pessoal, eu coloquei aqui 5. Vamos supor aqui que tem a frase 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu coloquei os termos manifestações. E aí eu gostaria que você me dissesse aqui em qual dessas frases o termo grifado tem uma função sintática que é diferente das demais. Veja bem aqui. Olha aqui, ó. Em qual o termo tem função diferente. Em qual o termo tem uma função diferente. E aí? Qual ali você acha que o termo teria uma função diferente dos outros? Fala para mim. E aí? Um digo 4, não sei, 4, né? Vamos lá, entender qual que tem uma função que é diferente aqui? Pessoal, isso aqui é o que a FCC adora fazer. Porque, vamos lá, pessoal, organizaram algumas manifestações. O verbo organizar
é um verbo transitivo direto. Quem organizaram? Eles. Eles organizaram algumas manifestações. O sujeito ali, ó, determinado, sujeito eles. Quem organiza, organiza alguma coisa, é o verbo transitivo direto. Então aqui nós temos um objeto direto. Objeto direto, pessoal, é o que completa o sentido de um verbo transitivo direto. E normalmente é isso. Normalmente, esse termo sem preposição que aparece depois de um verbo tem a função de objeto direto. Normalmente, um termo sem preposição que aparece depois do verbo tem a função de objeto direto. Então, essa frase aqui seria uma frase comum. Assim como aqui, ó, noticiaram algumas manifestações. Quem noticiaram? Eles. Que quem noticia, noticia alguma coisa. Verbo transitivo direto. Algumas manifestações, objeto direto. Quando eu digo fizemos algumas manifestações, quem fizemos? Nós. E quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Algumas manifestações, objeto direto. Vi algumas manifestações. Quem vi? Eu. Eu vi. E quem vê, vê alguma coisa. Verbo transitivo direto. E aqui nós temos o objeto direto que completou o sentido do verbo ver. Agora olha a número 5. Pessoal, a número 5, ocorrer, é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele verbo que não pede um complemento. Se eu falo para você que a prova já ocorreu, que a prova já aconteceu, o verbo não pede nenhum complemento, porque aquilo que ocorre simplesmente ocorre, aquilo que acontece simplesmente acontece. Ali você tem um verbo intransitivo. Isso significa que algumas manifestações ocorreram. Algumas manifestações é o sujeito. Uma frase na sua ordem normal seria assim, ó. Algumas manifestações ocorreram. Algumas manifestações ocorreram. O que ocorreram? Algumas manifestações. Algumas manifestações é o sujeito. E o lugar normal em que o sujeito aparece é na frente do verbo. O lugar normal é o sujeito aparecer na frente do verbo. Aqui, a prova faz exatamente isso. A prova coloca o sujeito depois do verbo para tentar te ludibriar e fazer você acreditar que aquilo não é sujeito, fazer você acreditar que aquilo ali é um objeto. Porque depois do verbo, normalmente temos um objeto, como aconteceu com a frase 1, 2, 3 e 4. Ele coloca o sujeito depois do verbo e tenta te sacanear, fazendo você acreditar que ali você não tem um sujeito, mas sim um objeto. Beleza? Tranquilo?